Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, aqui da Betel de Pouso Alegre. Estamos em mais um encontro de oração. E o nosso pedido continua firme e forte. Venha ser igreja com a gente. E não esqueça de dar o seu like e compartilhar essa mensagem com aqueles que precisam de uma palavra de conforto. Posso ganhar o mundo inteiro, posso ter tudo que eu quiser, mas sem tua presença, Deus, eu não consigo, eu não consigo nem ficar de pé. Do que adianta eu ter tudo, se Deus eu não te tiver mais? Do que adianta eu ter tudo, se perder o único motivo que me dá paz? Os dias sem o Senhor aqui são tão tristes, as lutas sem ti, Senhor, eu não passo. E cada dia longe da tua presença fica mais difícil carregar, Senhor, meu fardo. O que adianta eu ter tudo se perder a mim? O que adianta eu ter tudo se não ter a ti? O que adianta eu ter tudo se não ter sua presença pra cuidar de mim? O que adianta eu ter tudo se perder a mim? O que adianta eu ter tudo se não ter a ti? O que adianta eu ter tudo se não ter sua presença pra cuidar de mim? Os dias sem o Senhor aqui são tão tristes, as lutas sem ti, Senhor, eu não passo. E cada dia longe da tua presença fica mais difícil carregar, Senhor, meu fardo. Os dias sem o Senhor aqui são tão tristes, as lutas sem ti, Senhor, eu não passo. E cada dia longe da tua presença fica mais difícil carregar, Senhor, meu fardo. O que adianta eu ter tudo se perder a mim? O que adianta eu ter tudo se não ter a ti? O que adianta eu ter tudo se não ter sua presença pra cuidar de mim? Eu posso ganhar o mundo inteiro, posso ter aqui tudo que eu quiser, posso viver aqui pra mim mesmo, mas nada adianta se Deus não tiver. Aqui no mundo não é o meu lugar, tem um lugar a me esperar e eu vou zelar por lá, eu vou zelar por lá. O teu sorriso é minha alegria é poder te ter. Tua vida que me deu vida e hoje pra ti, Jesus, vou viver. Não se viver sem tua presença que me dá paz. Teu sorriso me dá vida, que hoje, Jesus, ninguém me dá mais. E quantas vezes eu caí, mas tua mão me levantou. E quantas vezes me perdi, mas teu amor me encontrou, seu amor. E quantas vezes eu caí, mas tua mão me levantou. E quantas vezes me perdi, mas teu amor me encontrou. João capítulo 21, versículo 9 diz assim: Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Verso 15 de João 21. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Verso 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama?
Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. E Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Curve sua cabeça. Peça ao Espírito Santo para visitar você. Peça ao Senhor para falar com você. Peça ao Espírito Santo para que acorde você de dentro para fora. Nada é mais importante do que estar aqui agora. Nada é mais importante do que ouvir a voz do Criador. Pai, nós imploramos, fala conosco nesta manhã. Queremos tanto te ouvir, Pai. Queremos tanto viver aquilo que tu tens para nós. Ajuda-nos a compreender a tua palavra. Dê-nos a certeza de que em ti estamos seguros. E que enquanto te ouvimos, nossa vida é consertada, ajustada pelo poder da tua palavra. Diga graças a Deus. Eu já li essa história centenas de vezes, já preguei muitas vezes. Mas tem um detalhe aqui que eu ainda não tinha percebido. O texto de João 21 é a restauração do apóstolo Pedro. Pedro, depois de tudo que aconteceu com Jesus na cruz, carregando o peso de ter negado Jesus por 3 vezes, ele decide voltar a ser um pescador. E esse texto é exatamente quando Jesus, depois de ressuscitar, vai encontrar Pedro para restaurá-lo. Mas tem um detalhe aqui que poucas vezes a gente nota. Porque Jesus poderia ter restaurado Pedro em qualquer lugar. Ele poderia ter restaurado Pedro dentro do barco, na praia, poderia ter restaurado no templo, no caminho. Mas há um item aqui que deixa claro onde foi o ambiente que Jesus escolheu restaurar Pedro. E esse ambiente está lá, no versículo 9. Põe de novo. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Sim, Jesus escolheu uma fogueira. Foi diante de uma fogueira que Pedro foi restaurado. Esta fogueira não está aí por acaso. Porque o mesmo João que registrou a fogueira da restauração, registrou uma outra fogueira. Lá no versículo 18 do capítulo 18, 3 capítulos antes, diz assim: como fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira, que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. João, dos 4 evangelistas, é o único que registra o detalhe da fogueira. É o único. E ele faz isso porque ele quer ligar uma fogueira à outra. Na primeira fogueira, é a fogueira onde Pedro senta para se aquecer no frio, e ele vai negar Jesus por 3 vezes. Vão perguntar para ele se ele conhecia o mestre, ele vai dizer: não, não conheço. Nossa, mas você se parece com ele? Não, nunca vi. E na segunda fogueira de João 21, é a fogueira onde Deus o restaurou. Esse não é um detalhe à toa aqui no texto. Agora pense comigo. Se você fosse o Pedro e lembrasse da fogueira do capítulo 18, a fogueira onde você passou a maior vergonha, onde você negou Jesus diante das pessoas, será que algum dia na sua vida você voltaria a uma fogueira? Provavelmente não. Porque os nossos instintos nos fazem fugir de lugares que fomos destruídos. A gente não quer revisitar lugares que a gente pisou na bola. É a mesma coisa de uma pessoa que fracassou nos negócios e ela coloca na cabeça que ela nunca mais vai empreender. Nunca mais. Ou uma pessoa que ela foi traída e ela põe na cabeça o seguinte: nunca mais eu confio em ninguém. Nunca mais. Ou talvez alguém que caiu num pecado, pisou numa casca de banana no caminho, e ela pôs na cabeça o seguinte: Deus nunca mais vai me usar. Todos nós temos uma fogueira. Uma fogueira que a gente um dia sentou para se aquecer, e naquela fogueira nós percebemos que a nossa pior versão apareceu. Eu conheço tantas pessoas que foram feridas e se negam
a oportunidade de voltar a amar. Porque esse é o movimento natural do coração. Se existe um problema num lugar que me fere, eu abandono esse lugar. E o diabo adora isso. Satanás adora transformar derrotas em memoriais. Ele adora fazer de lugares de destruição lugares que viram visitação de todos, onde todos olham aquele pedaço da sua vida, aquela fase nebulosa da sua trajetória, está lá estampado, todos vêm. É exatamente isso que Satanás queria fazer com Pedro. A fogueira sempre foi o lugar da negação. Ele negou diante de uma fogueira. Então o diabo não queria apenas que Pedro negasse Jesus. Satanás queria que Pedro nunca mais olhasse para uma fogueira sem lembrar da sua vergonha. Se alguém está fazendo uma fogueira, pronto, eu olho para mim e digo, foi nesse ambiente que eu neguei Jesus. Se alguém está fazendo um churrasco, eu vejo uma fogueira, pronto, é esse ambiente que eu neguei Jesus. A fogueira era o memorial, porque o maior sonho do inimigo não é derrubar você, mas é convencer que aquele lugar onde você foi destruído nunca mais pode ser reconstruído. Nunca mais. Então é um memorial. Mas Jesus não fez um redemoinho. Jesus não fez o sol parar. No dia da restauração de Pedro, propositadamente, Jesus está acendendo uma fogueira. Uma fogueira. Porque antes mesmo de falar qualquer palavra com Pedro, Jesus já estava pregando com aquela fogueira. É como se Jesus estivesse falando, Pedro, nós vamos voltar exatamente para o lugar onde você foi destruído, porque eu vou não só restaurar aqueles através de você, eu vou restaurar a sua história. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Você vai voltar a reconstruir em lugares de destruição. Deus não vai permitir que ambientes de destruição sejam marcas na sua história. Levanta a mão bem alto, fale comigo, Deus vai reconstruir onde o inimigo tentou encerrar a minha história. Uma coisa eu tenho certeza: Satanás trabalha como alguém que quer que a sua queda, o seu fracasso, a sua vergonha seja o último capítulo da sua vida. É para isso que ele trabalha. A Bíblia diz que o melhor que todas as coisas é o seu final. Melhor que o começo de todas as coisas é o seu fim. E Satanás quer o contrário. Ele quer que você comece bem, mas que quando você caia, isso seja o fim. Agora, quando Pedro caiu diante da negação, Pedro não caiu porque ele deixou de amar Jesus. Ele caiu porque ele acreditou que ele era mais forte do que realmente era. E esse é um problema. Pedro, ele falava em Mateus 26:33 para Jesus. Ele dizia, Jesus, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. O que Pedro dizia para Jesus? Eu te amo mais que todo mundo. Eu sou mais fiel que todo mundo. Eu confio tanto em mim que eu nunca vou te negar. Só que poucas horas depois, não uma, não duas, mas por 3 vezes, na mesma noite, diante da mesma fogueira, no mesmo lugar, quando o galo canta, ele já havia negado Jesus por 3 vezes. E ali Pedro entende quem realmente ele era. Ele entende. A Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente, porque a queda diante da fogueira foi real. A vergonha de Pedro foi real. A destruição foi real. A culpa, aquelas lágrimas eram lágrimas reais, de alguém que caiu a ficha. Eu fracassei naquilo que me propus a fazer. E quantos de nós não choramos também? Tínhamos tudo para fazer o certo e fizemos errado. Fomos alertados. Quantas vezes Jesus alertou? Lá no Getsemane, ele olha para os discípulos e dizem, olha, vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles foram avisados, todos nós fomos avisados, mas nós somos pecadores, somos falhos. E talvez essa é a parte da história que a gente mais se identifique. Por quê? Porque todos nós temos uma fogueira. Eu sei onde eu errei, você sabe onde você errou. Eu sei onde eu falhei. Eu sei onde eu me arrependi de ter ido, de ter falado, de ter me associado, talvez de ter cometido aquele pecado. Todos nós temos uma fogueira. Talvez essa fogueira nos fez cair diante de um marido, de uma esposa, de um filho, de um sócio, diante de Deus. Talvez essa fogueira é uma palavra que eu nunca deveria ter pronunciado, mas eu pronunciei, e até hoje essa palavra pesa.
Essa palavra pesa. Todos nós temos uma fogueira que nós achávamos que éramos fortes, imbatíveis, mas derrapamos nela. Derrapamos. E o teu maior erro é tentar apagar isso da sua história. O maior erro é fingir que nada aconteceu. Porque a Bíblia nunca escondeu fracasso de homens de Deus. E por que nós queremos esconder o nosso? A Bíblia não passa um pano para Noé, quando ele sai da arca e vai se embriagar. A Bíblia não passa um pano para o Davi, que adulterou. A Bíblia não passa um pano para o Elias, que caiu em depressão e pediu para morrer. A Bíblia não esconde o grande Jonas, profeta, que foge do seu chamado descaradamente. A Bíblia não passa um pano para o grande apóstolo Pedro, que negou por 3 vezes. Porque a Bíblia não é um livro para pessoas perfeitas. A Bíblia é para mostrar o poder da graça que alcança pessoas imperfeitas. É o poder de uma graça que pega pessoas que diante das fogueiras da vida quebraram, falharam, foram derrotadas por si mesmas, derrotadas pela avareza, pela arrogância, pela prepotência. Batemos no peito e dizemos eu nunca, e daqui a pouco estamos fazendo exatamente o que dizemos que nunca fizemos. Mas não é sobre perfeição, é sobre homens e mulheres que serão restaurados pela graça de Deus. Satanás vai ter que engolir que Deus vai restaurar o lugar que você foi destruído. Agora observe a estratégia do diabo. Qual é? Porque o objetivo não era fazer Pedro negar Jesus só. O objetivo era fazer Pedro acreditar que a história dele tinha acabado naquela fogueira, no capítulo 18. Porque quando ele sai daquela fogueira de ter negado Jesus, ele diz, eu vou voltar a pescar. Ele está voltando para o lugar de onde Cristo o tirou. Um dia Jesus foi até o barco dele, o chamou e disse, olha, você não será mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. Mas agora diante da fogueira da queda, ele quer voltar. E eu me pergunto, quantos estão aqui diante das suas fogueiras, tentando voltar para uma vida que Deus já te tirou? Quantos estão aqui flertando e pensando dentro de si mesmos, dizendo, será que vale a pena continuar? Será que não é hora de voltar para outras coisas que eu abandonei, mas eu acho que não valeu a pena? Porque tem fogueiras de derrota que nos fazem voltar. Satanás queria que Pedro acreditasse que depois de negar Jesus 3 vezes, aquela fogueira era definitiva. Então Satanás sussurra para você depois da queda, não volte, não tente mais, nunca mais pregue, nunca mais seja um voluntário, nunca mais cante, nunca mais sirva, nunca mais ame, nunca mais confie, nunca mais se entregue, nunca mais faça aliança com ninguém, nunca mais. Você já foi destruído, não volte mais aí, não faça mais nada aí, acabou. Porque o maior inimigo de um sonho não é apenas derrubar você. O maior sonho do inimigo é convencer você que Deus nunca vai poder restaurar um lugar onde você foi destruído. Ele quer que você acredite, já era, acabou, já era, passou, me conformo. Satanás não quer só que você abandone o sonho, ele quer que você mantenha o lugar da destruição intacto, com os entulhos, com as casas queimadas, com a fogueira que foi a lembrança da minha desgraça. E é aqui que muita gente perde a segunda batalha, porque a primeira batalha contra a queda é terrível, mas a segunda batalha depois que você cai é o abandono. Você começa a abrir mão de tudo, largar tudo, se afastar de tudo. E há pessoas que sobrevivem ao fracasso, mas agora dizem, eu preciso me mudar, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu quero romper, eu quero ir embora. Como se isso fosse solução, como se dissessem, acabou, chega, eu vou voltar a pescar, eu vou para Galileia, não quero saber de Jerusalém, não quero saber de Jesus, não quero saber de ser discípulo, não quero saber mais de pregar nada. Eu tentei, eu fiz o meu melhor, mas Deus sabe, eu não fui capaz, eu não dei conta, eu falhei, eu sou um fracasso, eu sou um vexame, eu sou uma fraude, eu não sou quem posso, então eu não vou sobreviver mais nesse lugar. Então eles abandonam o terreno, eles mudam de cidade, eles mudam de empresa, eles mudam
mudam de relacionamento, mas nunca enfrentam a primeira fogueira. Não tem coragem, porque a primeira fogueira os machuca, a primeira fogueira os tortura, a primeira fogueira lembra, esfrega na cara: com fraco eu fui, com traidor eu fui, eu só recebi o amor de Deus, eu só recebi carinho de Deus, e eu neguei, como eu fui o infeliz, como? Agora escute: tudo que você evita por medo vai continuar exercendo poder sobre você. Tudo que você foge porque tem medo vai continuar perseguindo você. Você pode mudar de casa, você pode mudar de empresa, você pode mudar de igreja, mas se você está mudando por medo, isso vai mudar com você, vai acompanhar você. Você pode ter 40, 50, 60 anos, esse fantasma da primeira fogueira vai continuar acordando com você, dizendo: você negou, você negou, você traiu, você negou. Você não vence a primeira fogueira fugindo dela, você vence a primeira fogueira entendendo que é nesse lugar que Jesus Cristo vai recuperar você. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas enquanto Pedro fugia da lembrança, a primeira fogueira está viva. Mas o que Deus não tinha contado para Pedro ainda é que enquanto ele fugia, havia uma nova fogueira sendo preparada. E é isso que eu quero declarar aqui: há uma nova fogueira sendo preparada para você. Há uma nova fogueira sendo preparada para vocês que estão me assistindo online. Há uma nova fogueira sendo preparada. Jesus sempre volta ao lugar que o inimigo quer que você abandone. Jesus sempre volta, sempre volta. Agora imagine Pedro. Ele voltou a ser pescador. Ele está dentro de um barco, ele não pesca nada a noite toda. A Bíblia diz que ele fica até peladão, porque ele não consegue pescar. Foi a ideia dele, voltar para Galiléia e pescar. E agora ele está carregando, além da culpa, ele está carregando um fracasso, porque ele não consegue ser bom naquilo que foi bom um dia. É a mesma coisa de alguém que quer voltar para o lugar que Deus tirou. O cigarro não tem mais o mesmo gosto, a cachaça não tem mais o mesmo gosto, o sexo ilícito não tem mais o mesmo gosto, porque quem prova de Jesus, o pecado nunca mais terá o gosto. Pedro está tentando pescar e não consegue. Ele joga a rede, ele é especialista no mar da Galiléia, ele sabe tudo, a lua está ali, o cardume está ali, mas Deus não deixa nenhum peixe entrar na rede, porque Deus não vai deixar você ser bom em lugares que Ele tirou você. Esquece, nunca mais você vai ser bom em lugares que Deus te tirou, nunca mais. Pode tentar recuperar aquilo que você fazia antes, não vai conseguir. E agora Pedro está lá, cheio de culpa, vergonha, e tem um homem na praia. Dentro do barco alguém diz: alguém está na praia. João diz: tem alguém na praia. E no versículo 9 de João 21, a primeira coisa que quando ele percebe que desce a praia e tem um homem lá, João 21, 9, diz que ao desembarcarem, a primeira coisa que tem, qual é a primeira coisa que salta aos olhos? Uma fogueira. Meu Deus, uma fogueira. Dias atrás foi diante de uma fogueira que eu falhei. Foi diante de uma fogueira. Jesus poderia preparar um peixe com o seu poder, Jesus poderia preparar um pão, mas por que a primeira citação de João é uma fogueira? Porque Jesus não está apenas preparando um café da manhã, Jesus está preparando uma restauração. Não é só uma fogueirinha qualquer, é uma fogueira para ressignificar. De um lugar de derrota haverá reconstrução. Deus vai tirar o significado da primeira fogueira e colocar uma nova. A primeira fogueira foi acesa pelos soldados, mas a segunda fogueira está sendo acesa pelo Salvador da vida. A primeira fogueira foi acesa pelos homens, mas a segunda fogueira está sendo acesa por Deus. Deus vai mudar o sentido das coisas na sua vida. Deus vai mudar o significado das coisas na sua vida. A mesma casa que foi uma casa destruída pelos homens vai ser uma casa restaurada pela glória de Deus. O mesmo espaço de trabalho que foi maculado pelos homens vai ser santificado pela graça de Deus. A primeira fogueira produziu culpa, mas a segunda fogueira produziu graça. A primeira fogueira, Pedro diz: eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Mas a segunda fogueira, Jesus diz, faz Pedro dizer: tu sabes que eu te amo. Jesus, Jesus, Jesus. Esse texto é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que não era só sobre mudar Pedro, era mudar o significado da fogueira, o significado das coisas. Tem pessoas que falam assim: pastor,
Depois de coisas que eu passei dentro de uma igreja, eu não acredito mais na igreja. Deus não vai mudar só você, mas Ele vai mudar o significado da igreja na sua vida. Pastor, eu não acredito mais no amor. Deus vai mudar você e vai mudar o significado da palavra amor na sua vida. Pastor, eu não acredito mais na minha família. Deus vai mudar você e vai mudar o significado da palavra família dentro de você. Não é só a fogueira, é uma fogueira engolindo a outra fogueira. Aí eu acho lindo porque no versículo 15 de João 21, olha o significado mudando. Depois de comerem diante da fogueira, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Talvez eu esperaria outra pergunta de Jesus para Pedro, diante da fogueira. Talvez Jesus poderia ter perguntado: Pedro, por que você fez aquilo? Pedro, como você pôde me negar, dizendo que me amava? Jesus poderia ter perguntado: Pedro, por que você me decepcionou? Por que você me envergonhou, Pedro? Mas, ao invés de perguntar sobre a negação, Jesus Cristo perguntou sobre o amor. Por quê? Pedro, você me ama? Porque o reino de Deus, ele não começa restaurando o seu desempenho para Deus, ele começa restaurando o seu amor a Ele. Porque você nunca vai ser bom em nada se você não recuperar o amor a Deus. Deus não está preocupado com a sua pregação, com o seu dom de cantar, com o seu dom de falar. Deus não está preocupado com o seu dízimo, com a sua oferta. Deus primeiro, antes de restaurar o seu ministério, Ele quer restaurar o relacionamento com você. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Veja, por quantas vezes Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Agora eu pergunto para você: quantas vezes Pedro negou Jesus? Você conhece? Não conheço. Não conheço. Não conheço. Primeira fogueira: não conheço. Não conheço. Não conheço. Segunda fogueira: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Não conheço. Não conheço. Não conheço. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Não conheço. Não conheço. Não conheço. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Jesus não está esfregando o pecado no rosto de Pedro. Jesus está fechando uma ferida que estava aberta. Por 3 vezes abriu-se uma ferida, e por 3 vezes se seca uma ferida. Enquanto eu estou pregando aqui, algo está acontecendo nessa reunião. Porque a cada pergunta da primeira fogueira, havia uma negação, havia uma culpa, havia um lado nojento em mim. Mas a cada pergunta de Jesus: tu me amas? E Jesus Pedro diz: eu te amo. Era como se a cada pergunta a resposta arrancasse um pouco da culpa, um pouco da vergonha, um pouco do passado. A graça de Deus não dá conta só do que aconteceu. A graça de Deus entra onde aconteceu. Ela toca no lugar que aconteceu, no lugar que envergonhou. E eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas o lugar da sua maior queda vai se transformar no lugar do teu maior testemunho. Eu creio numa restauração. Não vai fugir, não vai ficar em entulhos. É por isso que eu entendi, porque lá eles querem reconstruir prédios. Há pessoas que estão saindo da capital Jerusalém para reconstruir suas casas lá, e eles fazem: se esse lugar ficar devastado, os inimigos vencem. Mas se nós voltarmos a morar nesse lugar, se nós construirmos
construirmos piscinas aqui, se nós construirmos cidades, construirmos parques aqui, nosso inimigo vai dizer: essa é a maior resposta para quem tentou destruir a minha vida. Você precisa voltar a construir no lugar onde foi destruído. Essa é a maior resposta para aquele que tentou acabar com a sua vida. Não construa sítios arqueológicos para que pessoas observem os destroços da sua vida, mas volte a construir onde você caiu, volte a levantar-se onde você tropeçou. Não dê um gosto ao seu inimigo, erga edifícios ainda maiores, ame ainda mais. Jesus está restaurando não só você, mas o significado de tudo aquilo que você perdeu ao longo do tempo. Eu estou pregando para alguém aqui nesta manhã. Eu estou pregando para alguém que está sendo encorajado nesta manhã. Há uma nova chama, um novo poder nascendo nesta reunião. Pedro ouviu do diabo: aquela fogueira acabou com você, acabou com você, acabou com você. Acabou. Eu posso ouvir a voz do diabo dizendo para alguns aqui: aquela fogueira acabou com você. E Jesus está dizendo: você nunca mais vai ver fogueira como antes. Agora fogueira é lugar de restauração. Eu aprendi que Jesus não joga histórias no lixo, Ele restaura histórias. Você não precisa ter vergonha da sua história. Você não precisa dizer: pastor, tem capítulos da minha vida que se eu pudesse eu apagaria. Não, se você tentar apagá-los, eles vão perseguir você. Leve Jesus para as suas fogueiras. Leve Jesus. Talvez exista uma fogueira que você evita até hoje. Você muda de assunto. Quando alguém fala, você quer ir no banheiro correndo. Você muda de ambiente, porque dói. Ah, como dói fogueiras de destruição. Ah, como dói fogueiras de lembranças malditas. Mas enquanto você foge, esse lugar vai governando sua cabeça. E vai tomando proporções maiores. Você se torna escravo do que pensa, escravo do que lembra. Mas hoje Jesus faz com você exatamente o que fez com o apóstolo Pedro. Ele não aponta o dedo, Ele estende a mão. Você pode pegar na mão dele, e ele vai dizer: vamos voltar juntos. Eu vim buscar você, e eu vim buscar você com a mesma fogueira que te afastou de mim, para mostrar que a minha fogueira é mais poderosa do que a fogueira da queda. Vamos juntos, porque aquilo que é entregue à graça deixa de virar prisão para virar testemunho. Vamos juntos, vamos juntos. Você vai voltar a erguer a cabeça, você vai voltar a pregar o evangelho. Vamos juntos. E a partir de hoje, fogueiras não traumatizam mais você. Fogueiras te fazem ter vontade de contar a sua história para todo mundo, dizer: realmente a primeira fogueira foi uma derrota, mas a segunda fogueira me pôs em pé de novo. O mesmo lugar, o mesmo símbolo, tendo um novo significado. Rabaxandarai. Olhe para o seu irmão e diga: reconstrua onde você foi destruído. Fale para outro também: reconstrua onde você foi destruído. Nossa igreja vai ter esta marca: vamos reconstruir onde fomos destruídos. Vamos levantar altares onde fomos destruídos. Vamos levantar altares onde fomos destruídos. Vamos reabrir pontos comerciais onde fomos destruídos. Nós estamos teimosos, porque o significado quem dá não é a minha derrota. O significado quem dá é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que dá o significado. Agora escute, para eu encerrar. A segunda fogueira, quando Jesus acende, depois de perguntar 3 vezes se Pedro o amava, Jesus não diz: então volte para sua casa. Ah, Pedro, já que você me ama, então por favor, descanse um pouco na rede. Ah, Pedro, já que você me ama, então procure outro lugar para recomeçar. Não. João 21:15. Já que você me ama, então, lá no finalzinho, cuide dos meus cordeiros. Versículo 16. Lá no finalzinho: pastorei as minhas ovelhas. 17, lá no finalzinho. Tem 2:17. Está lá, ó. Cuide das minhas ovelhas. O 16, perdão. Põe o 16.
Última linha, o que está escrito? Cuide dos meus cordeiros, o 15. Pastorei as minhas ovelhas, o 16. Cuide das minhas ovelhas, o 17. Jesus está devolvendo exatamente o que Pedro achou que tinha perdido para sempre. Pedro tinha pensado na primeira fogueira: eu nunca mais vou pregar, eu nunca mais vou ser um apóstolo. Mas nas 3 vezes, diante da fogueira, Jesus disse: cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Enquanto Pedro pensava: eu nunca mais serei útil, Jesus responde: cuide das minhas ovelhas. Enquanto Pedro pensava: a minha história acabou naquela fogueira, Jesus diz: sua história recomeça nesta fogueira, a partir de agora. Essa é a graça. Ela não só perdoa pecados, ela restaura propósitos. Ela põe pessoas para viver de novo na plenitude do seu chamado. Ela põe pessoas para viver uma vida vibrante. Agora pense comigo, quem escreveu esse evangelho? Não foi João? João, ele estava nas 2 fogueiras. O evangelista João viu Pedro cair e registrou, e também viu Pedro ser restaurado e registrou. E anos depois, em escrever seu evangelho, ele faz questão de registrar as 2 fogueiras, para que eu não entendesse nunca que a primeira fogueira fosse definitiva, mas que existe uma primeira fogueira para que a segunda fosse erguida. Porque Deus nunca termina uma história no capítulo da queda. O capítulo 18 foi o capítulo da queda de Pedro, mas o capítulo 21 foi o capítulo da restauração de Pedro. E pessoas vão enxergar. Se você está vivendo um capítulo 18 dizendo: pastor, minha fogueira é a fogueira da queda, eu quero dizer, não acabe a escrita do livro por enquanto. Deus ainda tem um capítulo de restauração no mesmo símbolo. Não desista daquilo que você perdeu, não desista. Agora olhe para trás, há uma fogueira que eu caí. Olhe para hoje, há uma fogueira que Deus me restaura. Agora olhe para o futuro. Em Atos dos Apóstolos, Atos, o mesmo Pedro, que diante da primeira fogueira disse: eu não conheço esse homem. Mas você parece com ele: eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. Agora o homem Pedro, restaurado da segunda fogueira, que por 3 vezes: tu me amas, tu sabes que te amo, tu me amas, tu sabes que te amo, tu me amas, tu sabes que te amo, então cuida dos meus rebanhos, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E ele vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, ele levanta as mãos lá em Jerusalém, totalmente restaurado pela segunda fogueira, e o apóstolo Pedro prega: não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos de ser salvos. É o mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes, é o mesmo Pedro. E o que mudou? O que mudou? O que mudou? Pedro mudou? Não, o que mudou foi o significado da fogueira. Porque a primeira fogueira dizia: você não vale nada, você é uma fraude. Mas a segunda fogueira produziu coragem, e agora eu não tenho medo de cara feia, agora eu não tenho medo de cara torta, agora eu não tenho medo de prisão, agora eu não tenho medo de cadeia, agora eu não tenho medo de Roma, agora eu tenho nada. Porque a maior mentira que o inimigo diz é: você nunca mais vai se erguer, você nunca mais vai voltar, você nunca mais vai se levantar. Mas Pedro sabe que a palavra final vem do Senhor, e eu quero declarar restauração. Não vai acabar assim, não vai, não vai. Foi isso que aconteceu com Pedro, foi isso que aconteceu com a minha experiência em Israel na última semana. Eu vi um lugar de muita dor, um lugar onde 1.200 pessoas foram mortas, e eu vi uma plantação de árvores nesse lugar. E eu perguntei para o embaixador de Israel no Brasil: por que vocês estão plantando árvores aqui? Ele olhou para mim e disse: eles queriam nos arrancar da nossa terra, e ao invés de abandonar a terra, nós estamos plantando árvores para aprofundar ainda mais as nossas raízes nessa terra. Quando tentarem te expulsar da sua terra, plante árvores com raízes tão profundas
que sejam impossíveis arrancar você da tua terra. Essa casa é sua, essa família é sua, esse chamado Deus te deu. E eu quero dizer que nós teremos resposta para uma geração que foge dos ambientes de destruição. O inimigo destruiu, eu vou reconstruir. O inimigo me feriu, eu vou permanecer. O inimigo tentou me expulsar, eu vou aprofundar as minhas raízes, porque eu me recuso deixar as ruínas contando a vitória do inferno. Hoje há uma fogueira que você evita há anos, e talvez seja um lugar, um relacionamento, um ministério, uma lembrança, talvez seja uma oração que você nunca mais fez, um pedido, mas Deus manda eu gritar desse púlpito: pare de fingir que nada aconteceu. Eu sei o que aconteceu, e o inimigo não vai definir o fim da sua história. Não vai, porque no lugar da sua maior vergonha haverá dupla honra, diz o Senhor. Dupla honra nessa família, dupla honra nesse ministério, dupla honra nessa casa, dupla honra nessa empresa. Dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra. Eu me lembro, já contei essa história várias vezes. Eu me lembro quando nós sofremos o golpe na Campanella, e o terreno de 300 metros quadrados foi um terreno de humilhação. Já contei isso aqui. A gente ia começar a construir, e descobrimos que a escritura era falsa, era do Estado. E nós fomos envergonhados, porque enquanto construíamos, havia todo um condomínio do lado vendo a vergonha. Os policiais olharam para mim e falaram assim: se você não tirar a areia, o cimento daqui, eu vou levar você preso. Eu disse: por favor, me dê um tempo para eu tirar. E ele disse: vai logo. Nós tiramos tudo. Foi uma vergonha, foi uma destruição para a gente. Eu tinha anunciado como certo que aquele lugar era nosso, e percebi que a gente caiu num golpe. E muitas vezes eu falei: puxa vida, eu vou deixar para lá, sabe? Mas eu sabia que nós tínhamos que comprar aquele terreno. Aquele terreno era do governo do estado de São Paulo. Basicamente toda a E Carvalho ali são terras do IPESP. Nenhum terreno daquele foi colocado em licitação pública, não tinha. E de repente, depois de um período, um advogado me ligou e falou: pastor, não sei se você está sabendo, mas aquele terreno que vocês sofreram um golpe, o estado de São Paulo está colocando em licitação de venda. É o único terreno na história, o único, 300 metros quadrados, um negocinho de nada na esquina. E eu disse: então nós vamos comprar. O Emerson está aqui, contador, me ajudou muito. A gente foi fazer, havia um lance, a gente não tinha dinheiro para o lance. Levamos 2 envelopes, mas nós tínhamos que recomprar aquele terreno. Não era sobre construir lá, mas era sobre não deixar aquele lugar. Eu não queria subir mais aquela avenida, sabe? E todas as vezes que eu olhar ali, dizer: nós sofremos uma derrota aqui, nós somos humilhados aqui. E nós fomos para a licitação pública. Eu levei 2 envelopes, um envelope com a oferta mínima, e um envelope se tivesse uma concorrência com um valor maior. Eu nem lembro mais dos valores. E eu fui. Para todo mundo que queria comprar aquele terreno, era só um terreninho, mas para mim era um significado. Havia um significado, havia uma humilhação, havia um despejo, havia uma vergonha. E nós fomos até o centro de São Paulo, na sala de licitações, havia uma mesa, bancada, o leiloeiro, os fiscais. E quando eu entreguei o envelope com os documentos, o leiloeiro olhou para mim e falou assim: ó, eu tenho certeza que eu vou encontrar um erro na sua proposta. Havia um peso espiritual. Nós chegamos ali antes de abrir as portas e fomos o primeiro a entregar a proposta. Nos sentamos, entregamos os envelopes às 9 da manhã. A leitura e a abertura dos envelopes era às 10 da manhã. E aquele que desse a melhor oferta levava o terreno. Eu sabia que eu não podia perder aquele terreno, porque não era sobre ele, era sobre a nossa história. E o tempo foi passando e não chegou nenhum concorrente. Passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 9h30, 9h40, 9h45, 10 para as 10. O limite para a entrega dos envelopes era 10 da manhã. E quando foi 10 horas, eu olhei para o Emerson, ele olhou para mim, e eu falei: meu Deus, não tem concorrência. E quando deu 10h01, chegaram várias pessoas, reclamando assim: nossa, o elevador travou, nossa, o farol não abriu, nossa, e chegaram várias pessoas. E aí disseram: nós vamos entregar nossa proposta. E aí o leiloeiro olhou para mim e falou assim: olha,
conversa com ele. Eu disse, conversa comigo não, o estatuto diz que não pode, deu 10 horas, deu. Sabe o que o leiloeiro disse para eles? Sentem aí, eu tenho certeza que eles erraram em alguma coisa, eu já vou anunciar a nova data do leilão. O leiloeiro abriu o envelope e a cada processo que ele via, tá errado aqui, o Emerson, com a graça de Deus, ia até lá, não, tá certo. Até uma hora que o leiloeiro olhou para todos que estavam sentados ali e disse assim: pessoal, vocês podem ir embora, não tem jeito, esse terreno vai ser da igreja. Glória a Deus. Nós compramos aquele terreno, nós compramos ele. Sabe o que nós fizemos com ele? Nós vendemos, porque ele era muito pequeno para aquilo que Deus estava fazendo aqui. Mas todas as vezes que eu subo a campanela hoje, eu não tenho tristeza em chorar quando olho lá, porque aquele lugar não é um lugar de derrota, aquele lugar é um lugar de testemunho. Eu chorei um dia ali, mas hoje eu posso dizer, o primeiro terreno do estado de São Paulo colocado em licitação foi o terreno que nós compramos. E a última palavra quem deu não foi o golpista, a última palavra quem deu foi o meu Deus. Eu posso andar de cabeça erguida dizendo, do lugar da minha vergonha, Deus me deu dupla honra. Eu declaro essa unção sobre a sua vida. A sua história não vai terminar na destruição, a sua história vai terminar na exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim.
separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui.